Olá, você que acompanha a TV Câmara Uberlândia, estamos de volta aqui com o Câmara Debate e hoje a gente vai falar sobre a representatividade do comércio para a cidade de Uberlândia. A gente sabe que a cidade tem um potencial enorme nesse setor, mas vamos entrar também na questão de fiscalização, questão de burocratização, pois o empresário passa também por muitas dificuldades. E a gente vai falar aqui sobre isso. E para falar sobre o assunto, a gente convidou gente de peso aqui para falar. Primeiramente, agradecer muito a presença aqui do presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia, Cícero Novaes, mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado pela presença, Cícero. Obrigado a você, é um prazer estar aqui com todos, né? E acredito que nós podemos fazer aqui um debate de forma a levar uma melhoria para o setor. Ok, a gente convidou também o presidente do Sindicomércio de Uberlândia, Sindicato do Comércio de Uberlândia, é o órgão de representação oficial, né, do comércio, né? E o senhor Oswaldo Ramiro Gomes, que é o presidente do Sindicomércio, veio aqui e a gente agradece muito a sua presença aqui, senhor Oswaldo. Muito obrigado. Fernando. Espero contribuir com os colegas, né, no debate aqui para trazer assim, benefícios para a nossa categoria econômica, né? Ok, muito obrigado. E a gente sabe que o Câmara Debate sempre tem a presença de um ou dois parlamentares, vereadores, e hoje a gente trouxe aqui o Ronaldo Alves, vereador Ronaldo Alves, que inclusive tem uma lei que acabou beneficiando aí muitos comerciantes, e a gente vai falar sobre essa lei aí mais para frente aqui no programa, que é a fiscalização legal, e eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Ronaldo, muito obrigado. Primeiramente, Fernando, quero te cumprimentar todos os nossos cidadãos que nos acompanham pela TV nesse momento, comentar o Cícero Novaes, né, o nosso presidente aí da CDL, né, o Oswaldinho, que é o nosso presidente do Sindicomércio, e para nós é um prazer muito grande poder estar aqui debatendo um projeto e normas que nós também possamos continuar aí trabalhando para que nós possamos dar tranquilidade, segurança jurídica para o desenvolvimento daqueles que acreditam, né, no empreendedorismo da nossa cidade, que são os nossos comerciantes. Bom, então, como você pode perceber, se você é comerciante, fica ligado nesse programa que vai ter assim, muita informação relevante para você em relação ao seu trabalho no dia a dia. A gente, antes de falar da lei, enfim, de tocar nas questões problemáticas aí, a gente sabe que Uberlândia, o setor de prestação de serviço é muito forte. A agropecuária também. Mas o comércio, ele tem uma representatividade muito forte também, né? Vamos começar pelos mais jovens aqui com o Cícero, por favor. Bom, tanto o comércio como o serviço são, hoje, em termos de Brasil, dá mais ou menos 69% do PIB brasileiro do comércio e do serviço. A CDL, como instituição associativa, ela congrega os dois. E os problemas de um e de outro, no que diz respeito ao nosso debate de hoje, são os mesmos. Uhum. Então, é uma área que nós devemos olhar com bastante carinho, né? Porque essa ligação com o PIB nesse nível não pode ser deixada de lado. Uhum. E quem realmente segura a barra, digamos, de um país igual ao Brasil, são as empresas em geral, que produzem empregos, que pagam impostos e que, em geral, contribuem com toda essa estrutura, né, para o desenvolvimento do Brasil e principalmente com o reequilíbrio social que nós estamos precisando. Certo. E o Sindicomércio, por exemplo, só em Uberlândia são quantos associados, seu Oswaldo? São afiliados, né? Afiliados, desculpa. O sindicato não é associativo, né? É uma questão de afiliação. Então, nós temos a representação de 13.500 empresas. Dessas 13.500 empresas, 90% são empresas de microempresas, um MEI, pequeno empreendedor. Né? E o Cícero mesmo disse aqui, os números que a gente tem no estudo econômico feito pelo departamento da FEComércio Minas é de 69% mesmo do que atinge o BIP. Né? Então, você vê, é relevante a situação do comércio, do empreendedorismo em Uberlândia e deve ser olhado com muito cuidado, realmente, porque o que atinge o pequeno, atinge o médio, atinge o grande, atinge todo mundo. E o poder público tem que estar assim, de olhos abertos para isso, porque isso é que trouxe, a nossa cidade cresceu em função dos pequenos, do comércio e tal, depois que veio indústria, agropecuária e tal, e foi aumentando, né, o leque econômico da nossa cidade. Então eu acho muito relevante hoje esse assunto, que a gente vai tentar aqui discutir, né, cada um, a gente até tentar propor alguma coisa, né, Cícero, porque para a gente é muito importante essa oportunidade.
Até para o Ronaldo, que é vereador, né, aqui pode surgir até ideias de projetos de lei que podem beneficiar todo o comércio e levar isso para a Câmara, né, Ronaldo? Aqui é uma oportunidade de ouvir aqui. Ó. Sem dúvida, Fernando. Eu sempre trabalho, né, através do meu mandato enquanto parlamentar, procurando estar envolvido com as entidades. O Síndico Comércio tem papel fundamental, haja vista que ele acabou de dizer agora, Oswaldinho, mais de 13 mil afiliados de empresas que estão hoje à frente junto a esse sindicato. Você pega a CDL também, que nós fazemos parte, as discussões com os empresários, justamente para que nós possamos entender e fazer as leis que vêm de encontro com a nossa realidade. E quando nós propusemos, né, o projeto da fiscalização legal, que hoje é uma lei, ela veio justamente através de um anseio. Né? O ano retrasado nós tivemos o fechamento de vários comércios de formas arbitrárias, o ano passado, se não me engano, mais de 200 empresas, e a maioria delas pequenas empresas, micro e pequenas empresas. Então elas não tinham a segurança jurídica, e de uma forma totalmente, às vezes, sem conhecimento do próprio empreendedor, que é um empreendedor de bem, que ele quer crescer o seu comércio, mas ele não sabia por onde. E o poder público, de uma forma intransigente, de uma lei arcaica, o Código de Posturas e de Meio Ambiente no setor de fiscalização, no que tange a liberação de alvarás e cassação de alvarás, nós propusemos um trabalho diferenciado, onde nós poderíamos ter uma fiscalização, em vez de ser punitiva, pudesse ser orientativa, conciliadora, chamar esse empresário para perto da administração pública, para que nós pudéssemos orientar, que ele pudesse, né, resolver o seu problema de fato naquele momento de fiscalização. Não chegar lá simplesmente autuar, cobrar uma multa exorbitante no momento que nós vivemos. Então a gente tem trabalhado nessa linha e foi através de discussões junto com as entidades produtivas, o Oswaldinho, o próprio Cício, através do CDL, participou das audiências, os representantes tiveram de outros sindicatos também, participaram com empresários naquela época, onde a gente pôde debater essa problemática que nós vivíamos aqui dentro da cidade de Uberlândia. E é importante salientar também que com este projeto nós estamos implantando a lei geral da microempresa, porque a lei geral da microempresa, ela já garante um tratamento diferenciado para o micro e pequeno empreendedor, para o empreendedor individual, para as pequenas empresas, e isso nós temos feito através da legislação, através desse projeto qual nós estamos debatendo e outros que nós vamos vir falar mais adiante nessa discussão nossa. Uhum. E para finalizar esse nosso raciocínio, dentro do que você falou, Oswaldinho, nós temos hoje o Sebrae, dados do Sebrae, 98% das empresas constituídas no Brasil hoje são empresas, as micro e pequenas empresas. Elas representam hoje, né, uma grande massa salarial de carteira assinada no nosso país, eles que seguram. Então esse comércio, Cício, como você falou, ele que segura o nosso PIB. Acredito que essas 13 mil empresas que estão hoje afiliadas ao Síndico Comércio devem representar aí na casa de 36%, 37% do PIB da cidade de Uberlândia. Acredito... Pelo levantamento nosso é 60%. 60% do PIB. No caso da CDL, o comércio e o serviço. Do quais nós representamos. Né? No caso da CDL tem um número também, assim, lá no caso da CDL são associados, né? São associados. São quantos mais ou menos? A gente aqui em Uberlândia tem 3.600 associados. 3.600 associados. Muitos deles são também pequenas empresas, ou micro. E conforme disse o nosso companheiro aí, o Ronaldo, que o que ocorre? Muitas vezes essas leis são federais e elas acabam onerando muito essas pessoas e não existe, na realidade, essa diferença clara de tratamento entre a pequena e as médias e grandes empresas. Isso está muito indefinido. Então, no que diz respeito, por exemplo, à acessibilidade, né, a parte aí de cumprimento dessas leis para adaptação dos imóveis e tudo mais, isso é lei federal. O que nós podemos fazer aqui, que nós vamos inclusive debater e propor, são formas da Câmara Municipal de Uberlândia poder fazer alguma coisa para auxiliar. Quando ele propôs que houvesse essa tranquilidade para a fiscalização, de forma a avisar primeiro,
pedir para a pessoa tentar se adaptar, dar um prazo para isso acontecer, isso é uma situação muito positiva, ajuda, mas não resolve, porque isso é paliativo, isso é igual uma doença. Você pegou uma gripe, você não está com medo dela e tudo, aí o que você faz? Você toma analgésico, né? Mas se a doença for uma doença que persiste, ela aparece depois. Então você está dando prazo para a pessoa, por exemplo, ter um fôlego, né? Agora, existem outras coisas que a gente pode fazer, que aí é a questão de desenvolver novos projetos, para poder fazer com que as pessoas não precisem de novo, entrar de novo nessa fase, né, de perda conforme está acontecendo hoje. Então, digamos, vamos dar um exemplo claro. A lei de acessibilidade, ela foi feita lá no Congresso Nacional. Nós não somos definitivamente contra, porque eu acho que é preciso que toda a população seja incluída, né? E, evidentemente, nós todos estamos sujeitos a ter um problema aí de acessibilidade, mas você definir em uma lei que os imóveis, a partir de uma certa data, que seria 2000, e a lei foi regulamentada em 2004, tivesse todos os seus novos projetos dentro da lei ao serem construídos, isso dá uma diferença muito pequena no custo da obra. Agora, você pegar tudo anterior a esta data e obrigar que ele se adapte e dê um prazo curto para isso, às custas do empresário, isso é um absurdo total. Por quê? Porque existem restrições técnicas, uma vez, por exemplo, no passado, as construções eram todas encostadas na divisa, então não tem onde você colocar acessibilidade, né? Segundo problema, os prédios podem estar muito antigos, em bairros já degradados ou deteriorados, e não há como você conseguir tirar dinheiro numa quantidade tal que no futuro te dê retorno para reparar esses imóveis. Aí nós podemos incorrer num problema sério que chama-se o seguinte: esse imóvel pode ser ocupado por sem teto, podem ser ocupados pela droga ou ficarem fechados, né, produzindo uma cidade cheia de problemas. Então, a nossa sugestão, até para a questão da gente traçar aí a possibilidade de fazer uma lei ou mesmo uma medida conjunta, era montar uma comissão onde tivesse membros da área, das associações ou sindicatos da área, né, que não tem hoje. Então, como se diz, toda associação tem um engenheiro, um arquiteto, e que também é empresário, capaz de entender os problemas do lado de cá, aliados a alguém do Ministério Público, que evidentemente está ligado à lei federal, e também a um membro mais da parte do planejamento da prefeitura, talvez até com um membro também da próprio setor de vereadores. Quer dizer, com isso, essa comissão estaria apta a analisar todos aqueles projetos, né, que precisariam ser ou, por exemplo, conduzidos à acessibilidade e que ainda não foram, de forma que nós verificássemos o que pode ser feito e não a obrigatoriedade de fazer em todos. Porque o que está acontecendo hoje? A gente deve ter 6, 7 mil imóveis aí que não conseguiram colocar acessibilidade já nesses prazos todos, e mesmo que a gente consiga um prazo, eles não vão conseguir se transformar em imóveis acessíveis por uma série de problemas como nós já citamos. E a ideia seria o seguinte: essa comissão definia, isso pode ser feito, isso não dá e acabou. Existe aquela, digamos assim, postura da ONU, que seria mais uma posição da ONU, onde ela diz o seguinte, que quando uma lei, ela impacta no social, ou seja, ela é muito difícil de ser implantada socialmente falando, há de prevalecer o social. Então, nesse caso específico, é esse conceito que a gente traz. Vamos ter uma comissão legítima, não igual a que tem hoje. A que tem hoje tem membros da Secretaria de Planejamento, aliados a membros do CAL, que é o Conselho dos Arquitetos, do CREA, que é do Conselho de Engenharia, que evidentemente são técnicos capazes, porém não para analisar esses problemas. Porque como que uma pessoa que pertence a um conselho vai poder pensar e não colocar a lei na sua totalidade naquele imóvel? Ele não tem jeito. Quem tem que fazer isso é quem tem prática, que fora que tem um comércio, um serviço, e diz por que isso, já que não dá para fazer. Então a gente coloca o que pode. Se essa comissão for feita da forma como a gente sempre já idealizou, eu acredito que a gente resolve esse problema numa tacada só e todo mundo se adapta, de forma que aquele que não tem condições de adaptar na totalidade, parcialmente, mas todo mundo fica dentro da lei. Porque hoje no Brasil é muito comum que se façam leis mais, digamos assim, profundas do que as de primeiro mundo e, ao mesmo tempo, num país de terceiro, que é o nosso, que está em crise e que ninguém tem dinheiro para fazer.
Então, no fim, é uma equação que não fecha e todo empresário acaba sendo o quê? Contraventor. Acaba caindo a responsabilidade toda em cima do empresário, né? E as condições não são assim tão favoráveis. Sem dúvida alguma. Principalmente nesse momento, né, seu Oswaldo? Que fala-se de crise e tudo, seria uma hora de dar uma abrandada na situação, né? Eu vejo assim que deveria ter maior flexibilidade, né, do poder público, que efetivamente dos fiscais que vão estar na lida ali, fiscalizando, olhando e tal. Então deveria acontecer dessa forma, a pessoa vê a viabilidade da aplicação daquela lei naquele, igual o Cícero acabou de dizer, naquele imóvel, por exemplo. Né? Em diferentes realidades, né? Mas isso aqui, o que me preocupa bastante, eu quero até que a gente não está aqui em discussão política, né? Mas a questão que eu acho relevante falar é a questão do Ronaldo. O Ronaldo é o seguinte, ele é um vereador e ele é empresário, então ele entende muito bem o que a gente passa, porque ele vive isso na pele, ele sente isso. E eu já falei isso até lá em discurso que a gente teve a oportunidade de falar, sobre a cobrança que eu faço com os outros vereadores. Porque a gente vê que ele realmente preocupa com a questão nossa. Agora, e os outros vereadores? Berlândia, pô, a gente vive aqui, a cidade do comércio, do atacado, a cidade pujante, tem tanta economia, né? E o pessoal, os vereadores, não preocupam tanto. Você vê poucos projetos nesse sentido de facilitar, de fomentar o comércio. E não existe isso. Ele é um cara preocupado. Eu gostaria aqui de chamar a atenção justamente para esse poder público, para poder, né, estar junto com ele, desenvolvendo outros, né, de abraçar essa causa justamente também, né? Porque realmente uma pessoa, ele leva isso na Câmara, custa ser votado, custa ser aprovado, porque é um só lutando com muitos, né? Lógico que tem alguns que fazem, né, tem alguma participação, mas é relevante a situação que ele fez, e isso que o Cícero acabou de dizer, ele faz a comissão dele, eu lembro que quando foi, ele pediu a opinião da gente, conversou conosco, né, lá no sindicato, propôs várias reuniões, né, inclusive com a questão da junta comercial, também para facilitar, né? Então é um processo que a gente tem que melhorar, realmente a gente vê dessa forma. E hoje nós temos, o Cícero e o Oswaldo, um mecanismo importante no Poder Legislativo. Até foi de minha autoria também, nós criamos a comissão permanente da Casa Legislativa do micro e pequeno empreendedor e do empresário. Então hoje conta com uma comissão. Como existe lá a Comissão de Saúde, a Comissão de Finanças, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que eu sou presidente, nós também criamos, né, uma comissão onde o empresário ele pode, através dessa comissão, tratar esse assunto do qual você está propondo. Então, hoje nós temos legitimidade para discutir, né, esses assuntos em audiências públicas, nós podemos convocar, né, um debate amplo com as entidades hoje representadas, como nós temos feito em vários aspectos. O SEBRAE tem participado efetivamente. Na última audiência que nós tivemos, o SEBRAE estava presente conosco. E vejo que o Cícero pontuou muito bem, porque nós estamos falando aqui de alguns assuntos importantes para o comerciante que está nos ouvindo, para o comércio da cidade. Nós barramos hoje uma lei federal, que é a Lei de Acessibilidade. Eu me lembro ainda que eu era secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade. Nós tivemos conversando várias vezes, naquela época chegou um promotor novo na cidade, né? Foi inclusive matéria do jornal, na capa do jornal, na época ainda o Correio não tinha sido extinto, né? O promotor quer fechar 15 mil estabelecimentos comerciais na cidade de Uberlândia, em detrimento da lei federal, com relação, não está seguindo a acessibilidade. Então a lei, ela tem que ser analisada de uma forma no seu contexto histórico, ela não pode ser analisada de uma forma fria, né? Foi como o Cícero falou, né? Aqueles prédios foram construídos, centenários da cidade de Uberlândia. Então nós temos que analisar. Tem prédio que é até tombado, justamente, não pode mexer. São tombados, né? O patrimônio virou patrimônio histórico, mas ali está funcionando um comércio. Então nós temos que levantar esses dados, ter esses dados em mãos para que nós possamos elaborar uma lei municipal, e a Câmara Municipal é o papel fundamental, enquanto legislador, para legislar no âmbito do município, das nossas normas. E na Constituição Federal, através da lei orgânica do município, nós temos as nossas prerrogativas de fazer as normas de acordo com o que demanda a necessidade da nossa população, da nossa gente, seja o comércio,
né, seja o cidadão comum. Então, é dentro desse aspecto que nós estamos levantando essas questões. Nós temos hoje a questão também da vigilância sanitária, né, que ela tem sido um entrave da forma que está sendo fiscalizada, a forma que está sendo levado através dos setores de fiscalização. Vou dar um exemplo a você. Tem um açougue aqui no bairro Santa Mônica, né, o açougue Casa de Carne Silva, o Enaldo lá, que é o proprietário. Ele foi fazendo as suas reformas. Ele falou: Ronaldo, me pediram para colocar uma porta do lado esquerdo, né? Quando foi fazer a vistoria, para fazer a liberação do meu alvará, veio outro fiscal, falou que naquele lugar a porta estava errada, tinha que ser do outro lado. Então, qual que é o entendimento? Não teve consenso ali. Qual que é o entendimento? Estava fazendo uma reforma esses dias, foi o fiscal lá, devido ao barulho, o vizinho chamou, chegou lá, né, e lacrou o seu estabelecimento. Olha o custo disso. Uma empresa que está ali já há mais de décadas. Então, é essa questão que nós temos levantado e tem que tomar esse cuidado. Então, quando nós estamos fazendo o nosso trabalho, acredito que a Câmara, os outros vereadores também são sensíveis a isso, nós estamos movendo. Acho que o importante é isso, mas nós temos que estar integrado, porque o projeto não é meu, não é do vereador Ronaldo Alves. O projeto, eu vou sair da Câmara um dia, o projeto, a lei, as normas vão ficar. É para a sociedade. Então, nós temos que atuar, nós temos que trabalhar e achar um caminho. E vejo que essa questão que o Cícero levantou, eu concordo com vocês, eu acho que nós temos que criar uma comissão, nós estamos abertos, vamos usar essa comissão na Câmara de Uberlândia, que vocês têm a porta aberta lá dentro hoje, que é legitimada para isso, vamos acionar, né, a administração pública através do Executivo, para que nós possamos achar um caminho, porque o cidadão que está ali, o comerciante que está ali, trabalhando sol a sol, nessa carga tributária nociva que nós temos no Brasil hoje, né? As maiores cargas tributárias que nós temos. Ele não aguenta chegar ali um fiscal, né, e querer impor da forma, no momento difícil. Né? Tem lugares, a gente respeita os cadeirantes, a gente respeita a lei de acessibilidade, mas nós temos que ter, como falou o Oswaldinho, flexibilidade. Eu estava aqui almoçando, né, foi coincidentemente ontem, ali no Salsa e Cebolinha, na Nicomedes, ele estava falando para mim: Ronaldo, eu tenho um outro estabelecimento com vontade de fechar, porque eu fui da prefeitura para mim estar com um projeto, para mim me adequar, e eu não dou conta de fazer o que eles estão pedindo, a rampa que eles estão pedindo para mim lá. Então, ir lá e receber o cadeirante. Aí, se receber o cadeirante, nós vamos pôr ele para dentro. Nós temos uma forma de colocar ele para dentro, de atender ele bem. Então, tem que ter flexibilidade na forma de atuar. Então, é dentro disso que nós temos que trabalhar. Tem que ter bom senso. Bom senso. Agora, aproveitando o que o Ronaldo falou, e falou muito bem, que o Ronaldo já é um amigo antigo, é uma pessoa que sempre colaborou com as entidades aí do comércio e serviço e toda essa parte aí empresarial, porque, como o Oswaldo mesmo disse, ele também é empresário. Mas o que eu posso dizer nesse tempo todo que a gente está aí ajudando e tentando fazer um intercâmbio aí com o poder público e também com os promotores, nós tivemos um período de aprendizado. E o que eu sinto hoje é que todos estão disponíveis para colaborar. Quer dizer, pode ficar tranquilo que tudo que a gente puder levar de projetos ou de ideias aos vereadores é possível de ser conduzido. Nós não tivemos problema com relação àquilo que a gente levou, inclusive recentemente uma lei aí para regularizar essas placas de imóveis, que ela foi aprovada, está com pequenas retificações para serem feitas, mas assim, não houve um bloqueio por parte de ninguém. Houve um consenso de que aquilo era acima, às vezes, dos interesses individuais de cada vereador e que seria muito adequado para o município. E não vejo assim grandes problemas nesse aspecto. Com relação à parte do executivo, nós temos também tido um bom acesso às secretarias, mas o que às vezes eles alegam é falta de verba ou falta de pessoal qualificado para fazer às vezes as fiscalizações. Mas tudo isso eu acho que dá para a gente ir aparando e acertando. Por último, com relação ao Ministério Público, nós tivemos esse evento que você falou no passado do promotor aqui em Uberlândia, o Fabrício. Naquela ocasião ele se mostrou um pouco radical, mas depois ele andou entendendo, deu uma conotação diferente a pedido nosso, pela análise feita, de que em vários tipos de mezaninos já não precisavam mais dessa acessibilidade tão veemente. E naquela época caiu de 12 mil para 8 mil imóveis só pelo fato de ter aceitado de que alguns tipos de mezanino não precisavam de acessibilidade.
Então, tudo isso foi um trabalho feito em conjunto e usando do bom senso de que não adianta você exigir de alguém aquilo que ele não pode fazer. Então, isso não vai funcionar. Agora, resumindo, o que nós precisamos é trazer novos projetos e trabalhar isso daí. Por exemplo, tem um outro problema que eu gostaria de trazer aqui, que é o aumento crescente e constante de ambulantes e de pessoas que estão vendendo mercadorias ao longo das vias públicas do centro e também dos bairros que têm comércio, assim como em grandes avenidas, né? E que está prejudicando demais as empresas em geral estabelecidas. Aí vai dizer, poxa, o Brasil está em crise, então as pessoas não têm emprego, muitas vezes isso é uma forma de subsistência. Porém, isso é um lado social que deve ser olhado, mas não da forma como está sendo feito. Porque hoje, essas pessoas estão instaladas nas frentes das lojas. Por exemplo, tem um associado nosso que tem ótica. Aí ele fala para mim, você aqui tem um ambulante que coloca do meu lado, assim, quase que na rua, em uma posição bem assim interessante para ele, um monte de óculos que é muito parecido com os meus. Só que todos aqueles óculos ou são piratas ou são óculos que têm um nível de fabricação muito ruim e que pode, inclusive, prejudicar a vista ou qualquer outra coisa, e ele consegue vender pela metade ou até por 1/3 do preço do meu. Essa concorrência é desleal, porque aqui, além de eu ter meus custos, eu tenho também o quê? O custo do aluguel, do telefone, da luz, eu pago meus funcionários e tenho os encargos trabalhistas, né? Pago todos os impostos, recolho, etc. Aí é aquela história, a fiscalização disso é por conta da prefeitura. Existe uma lei muito severa já aprovada aqui em Uberlândia que deveria ter sido cumprida na risca. Mas você esbarra no seguinte, nós temos 3 fiscais para poder olhar o meio ambiente e toda a parte de serviços urbanos. Por mais que o secretário, que é uma pessoa muito séria, competente, queira exercer esse papel, com 3 ele não dá conta. Porque como é que você vai olhar o meio ambiente, vai olhar se as casas estão sendo construídas dentro da lei de uso e ocupação do solo, né? Se tem toda essa coisa aí em volta, o código de postura está sendo obedecido, é muita coisa de uma vez só. Aí o que acontece? Isso é um serviço persistente. E aí a pessoa fiscaliza, o pessoal some. Demorou uma semana, volta todo mundo, não fiscaliza de novo, continua. Enquanto ninguém reclamar, não, tá lá. Aí outro dia eu conversando com o comandante da polícia, ele me disse, outro dia me pediram para que eu disponibilizasse a polícia militar para garantir que o fiscal, ao fazer o seu trabalho, ele pudesse ter uma tranquilidade nesse cumprimento, né, dessa postura dele, né, de impor a lei. Aí o que me foi pedido? Vamos primeiro fazer uma notificação, conversar com o pessoal para não voltar mais, etc, etc. Aí ele falou, isso não é trabalho de polícia. Polícia é o seguinte, se tem uma lei para cumprir, a pessoa não está cumprindo, a polícia vai lá para prender. Agora você está me chamando para me acompanhar alguém para chegar lá e explicar para o cara que aquele está errado. E você pode fazer sem levar a polícia, você não está fazendo nada errado. Você não está apreendendo mercadoria, você não está prendendo ninguém fazendo nada. Então, quer dizer, é um trabalho educativo. Então é questão do seguinte, faça o trabalho educativo, em seguida, se não houver o cumprimento daquilo que foi estipulado, usa a lei e chama a polícia no sentido da polícia garantir que as pessoas vão sair daí e as mercadorias vão ser apreendidas, porque caso contrário, as empresas na crise que está hoje estão todas propensas a fecharem. E quando fechar, vai parar de pagar imposto, a prefeitura vai deixar de receber os impostos todos que cabe a ela. E outra coisa mais importante, o desemprego vai ser enorme. Aí é que esse pessoal todo vai para a rua e aí nós vamos ficar sem ter ninguém para comprar nada. Então, quer dizer, esse é o trabalho que nós estamos colocando aqui e que precisa ser feito da forma correta, né? A gente precisa de evitar que isso continue na cidade. Eu vejo assim, a informalidade era um problema social, né? A gente vai ver isso cada vez mais crescente aqui devido à economia que a gente está passando atualmente. Então, realmente é um fator preocupante, porque eu lembro décadas atrás, quando eu abria a empresa e tal, era muito fácil a pessoa fazer um laboratório. Primeiro ele não abria uma empresa de imediato, ele punha na casa dele um negocinho e ia e tal, e depois que ele ia abrir a empresa e tal. Hoje já tem condições melhores, o próprio Sebrae prepara, existe uma fiscalização maior do que antigamente, então a pessoa já quer abrir uma empresa de imediato. E a informalidade ela é grande, ela é crescente, e ela não vai acabar. Agora, eu acho que esses aspectos que a prefeitura da fiscalização sobre isso devia ser mais, igual você disse, devia ser mais, né? Mais rígido. Mais rígido, por quê? São rígidos com o cara do açougue que foi lá,
que está fazendo, o outro chega e fala que a porta não é aqui do lado da mesma secretaria, gente. É um absurdo. E não existe integração dentro da prefeitura. Emprego, está pagando impostos. Né? Eu vejo isso, sabe, Ronaldo? As secretarias, elas não têm um intercâmbio, elas não têm uma comunicação igual ali, ó. Parece que uma pede uma coisa, a outra pede outra coisa, é fácil, chega lá e pede para fazer, o cara... O custo que ele teve de tirar uma porta de um lugar e o custo que ele vai para um outro lugar. O entendimento de um fiscal não é o mesmo do outro. E dentro dessa informalidade, eu vejo que o poder público ele tem como ajudar a minimizar esse problema, através dos camelódromos sociais, né, que existem já nas grandes metrópoles, nas cidades maiores. Porque isso é inevitável, como você falou, né, o advento da crise de desemprego que nós estamos vivendo é uma das maiores da história do país. O cidadão ele passa a ir para a informalidade, fica sem emprego. Mas o poder público ele tem que estar sempre atento a essas questões sociais, né? Trazer, buscar aonde esse comerciante está trabalhando a sua informalidade, um ambulante, trazer ele, fazer uma ficha dele, né, acompanhar para que possa ter ali um direcionamento. Eu acho que é uma forma que o poder público tenha para trabalhar. Porque só a fiscalização, você vai lá hoje, a gente vê isso até passando, né, nas grandes cidades, você dá uma blitz, por exemplo, ele sai hoje, né, amanhã eles voltam de novo. Então você tem um trabalho em consonância com a administração pública de cadastrar esse ambulante, para você ter ali um direcionamento, né, construir um camelódromo social, onde ele possa começar a dar os seus passos como empresário, aí a administração passa a ter um controle maior. A própria situação aí que você está citando é o seguinte, existe realmente uma causa social envolvida, que é o momento de hoje. Mas você pode ver que a maioria que faz isso, ele tem um nível de escolaridade muito baixo e normalmente é uma pessoa de baixa renda e com um emprego que não tem, vamos dizer, uma característica de um nível mais alto, quer dizer, um chão de fábrica. O que se precisa fazer também é que o poder público, entendendo essa situação, ele crie frentes de trabalho para essas pessoas, né, remunerados no nível que eles pretendem. Porque você vai dizer o seguinte, a informalidade hoje é muito grande. Não, eu acho que depois que o Sebrae trabalhou muito essa lei das pequenas e microempresas e criou inclusive o MEI, que é o microempreendedor individual, qualquer pessoa hoje monta da noite para o dia a sua MEI. O custo é muito pequeno e ele pode, evidentemente, passar dali para frente a ter uma empresa formal e trabalhar de forma correta. Agora, o que nós estamos falando é um nível abaixo disso, é uma pessoa que nem consegue isso, questão da própria escolaridade. É uma pessoa assim que, se fosse trabalhar, ele ia trabalhar na construção civil, como servente, ele ia trabalhar em frentes, né, desse nível. Como existe essa necessidade, aí que eu digo que o poder público devia criar frentes de infraestrutura, né, onde pudesse absorver essa mão de obra e diminuir essa situação dentro das cidades. Porque, querendo ou não, se uma empresa fecha, o prejuízo é muitas vezes maior do que aquele pequeno volume de ambulantes que estão ali, produzindo esse emprego que, evidentemente, dá uma renda baixíssima e só traz o que? Degradação. Então, aí são caminhos. Agora, o que precisa fazer é encarar. Não é fazer igual hoje, todo mundo fala, e um olha para o outro quieto, e deixa quieto. Porque isso aí é uma coisa que volta. Agora, fiscalização, depois que for feito todo esse plano e esse projeto, ele tem que ser rotineiro. Isso é igual quando você pega um chinês e coloca ele fazendo aquele equilíbrio de pratos, 5 pratos rodando, né? Se o chinês for cochilar lá um pouco, o prato cai, né? Ele tem que toda hora que estar ali zunindo. É a mesma coisa, a fiscalização é constante e frequente, porque aí você inibe a possibilidade daquela pessoa voltar, entendeu? E cria situações para amparar aqueles que estão numa necessidade. Porque hoje o Brasil ainda está lá no fundo do poço, precisamos de reerguer o país, né? E não vai ser feito se não tiver o quê? O olho para beneficiar as empresas, principalmente as micro e pequenas. Essas representam quase 75%, 80%, se não me engano, dos empregos do país. É isso que tem que fazer. Ronaldo, eu queria entrar um pouco agora na questão da lei, da fiscalização legal, porque tem muito comerciante que ainda não conhece, né? Ela está aí, está em vigor, e às vezes o comerciante não tem informação sobre essa lei, quais são os direitos que ele tem, quais são as obrigações. Você poderia dar uma geral para a gente aí da fiscalização legal? Fernando, anteriormente nós
entrar com essa lei da fiscalização legal, o comerciante, ele era autuado e poderia já ser fechado, já dependendo do seu grau de atuação. Hoje não. Hoje ele tem um período, ele tem um prazo de 30 dias. Existe uma comissão, antes não existia essa comissão dentro da Secretaria, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico, que é a Serviços Urbanos antiga, que foi criada através de imposição desta lei, do qual nós fomos autores aqui na Câmara de Uberlândia. Então ele tem todo esse, hoje, trâmite legal. Então, hoje ele não é simplesmente fechado como de uma forma intransigente como no passado. Então ele é notificado a comparecer na Secretaria, na Administração Pública, vão apresentar o projeto, a Secretaria vai orientá-lo, vai dar um prazo para que ele possa regularizar esta autuação do qual ele foi notificado, para que ele possa sanar o seu problema. Então, hoje é um benefício muito grande que o comerciante, e nós fizemos essa lei embasado na Lei Geral da Microempresa, implantando a Lei Geral da Microempresa, porque esse projeto, ele visa o micro e pequeno empreendedor, o empresário que está ali começando, que está trabalhando, que quer crescer, para dar segurança jurídica, tranquilidade, para que ele possa desenvolver a sua atividade comercial, a sua atividade empreendedora. E o nosso gabinete na Câmara de Uberlândia, o Gabinete 18, está à disposição daqueles que queiram nos procurar, está me acompanhando aí minha assessoria, está aí o Tiago, que é o nosso assessor jurídico, está aí a Natália, nossa assessora de comunicação. O Tiago tem atendido já vários comerciantes, vários empresários, nós temos feito essa ponte junto à administração pública, então é uma garantia, é uma lei que veio, sem dúvida nenhuma, trazer o empresário para perto da administração pública, porque o intuito do vereador Ronaldo Alves com essa lei foi justamente ter um tratamento especial, como falou aqui o Cício, como que nós vamos deixar hoje uma gama de porcentagem como essa que representa na casa mais de 70% da massa salarial do país, mais de 98% das empresas constituídas no país, à deriva. Então elas não tinham leis específicas, a lei geral existe, que é a 122, salvo me engano, 122, mas ela tem que ser implantada pelos municípios. E nós temos trabalhado isso em parceria com as entidades, como está aqui o Oswaldo do Sindicomércio, a CDL, principalmente o SEBRAE, que é um grande parceiro e tem trabalhado em conjunto. Nós vamos ter agora uma próxima audiência junto com o SEBRAE, a questão do microcrédito, tudo já voltado para o micro e pequeno empreendedor e do qual essas leis que nós estamos colocando para dar segurança, principalmente aquele comerciante que está lá no bairro, o dono da padaria, o dono do açougue, o dono da farmácia, o dono da oficina mecânica, seja na área de serviço, seja na área de vendas, desse pessoal que tem trabalhado. Então a lei 123, eu tinha falado 122, é 123, que ela foi mudada já, editada, que é essa lei federal da micro e pequena empresa, nós estamos impondo ela no município para que ela possa ser realmente tratada de uma forma especial para os nossos empresários. Seu Oswaldo, desculpa. Eu ia perguntar para ele o seguinte, e na prática, ela já está sendo aplicada, ela já está tendo assim, um retorno? Porque eu, por exemplo, não tenho acompanhado isso de perto, eu não tenho notícia, não sei te falar como que está sendo a aplicação dessa lei. Aqueles empresários que têm ido até os nossos gabinetes, têm procurado eu no meu gabinete, nós já temos um feedback positivo. A lei ela já está favorecendo já esses empresários. Mas é claro que nós precisamos difundir ela mais, e depende muito das entidades, mostrar esse benefício hoje que o empresário tem, que nós temos que cobrar do poder público. O poder público tem que ser acionado, E nós, enquanto parlamentar, a minha função, além de fazer as leis, é fiscalizar. E é o que nós fizemos. Quando nós vimos pessoas, o cidadão, o comércio sendo atingido de uma forma arbitrária, nós levantamos a questão, trouxemos o debate para uma audiência pública
e elaboramos uma norma em conjunto para que nós pudéssemos ali, mesmo que ela seja paliativa, como falou aqui o Cício, mas nós intervimos, nós não deixamos a deriva aqueles que estão ali trabalhando, os empresários de bem. Porque eu vejo assim a demanda que eu sofro lá no sindicato e o Cício também deve sofrer, é uma demanda crescente, é justamente isso, porque o questionamento são o seguinte, o pessoal fala, pô, a prefeitura só pensa em multar a gente, ela não tem aquele processo que a gente falou educativo, igual a proposta da lei de vir orientar, dar um prazo para ser aplicada, não, chega, já vai dando multa, uma multa em cima da outra e tal, e que onera bastante. Na crise econômica que a gente está atravessando, a dificuldade danada para vender, o comércio parado, aquela luta, um ano totalmente atípico, né? Ruim para o comércio, empresas fechando, alto índice de desemprego, tudo isso em números relevantes. Agora, a prefeitura chega e vai aplicando mais multa e vai fazendo isso, aquilo, como que fica? A gente vê que é crescente também o número de empresas que fecharam na nossa cidade. A estatística mostra que tem um crescimento na abertura, mas também houve um crescimento muito maior no fechamento. O que preocupa nós do Sindicomércio e lá o sítio do CDL não é a abertura das empresas, é a continuidade dessas empresas no mercado. É ativa, né? É ela ter a condição de, igual a minha empresa tem 34 anos, igual, né, o Cício tem muitos anos também, eu sei. Quer dizer, isso hoje a gente não vê isso mais. Então nós precisamos criar meios para que essas empresas não só seja aberta, mas que ela dê continuidade no trabalho, de forma com que a prefeitura seja mais assim, tranquila, né? Mais branda, né? Na hora de aplicar a lei. É o intuito do nosso projeto. Justamente. Então, agora, precisa de ver na aplicação. Porque se não tiver um consenso entre a secretaria, em todos os departamentos e tal, e aí chega outra secretaria que vai fazer atuação naquela e tal, e vira um... Aí vai depender da nossa unidade, do nosso trabalho, para que nós possamos também cobrar que efetivamente essa lei possa ser cumprida. E dentro disso também culminou numa ação também do próprio Corpo de Bombeiros, que está trazendo para dentro dessa discussão de unificação, de ser mais brando no análise dos alvarás que parte do Corpo de Bombeiros com relação às micro e pequenas empresas. Já está sendo debatido isso e já vai ter uma audiência pública sobre essa questão, uma reunião com a comissão, que eu vou convidar vocês a participarem também. Tá ótimo. Da minha parte, eu quero fazer só uma colocação que eu acho importante, é que no Brasil, não é só na cidade de Uberlândia, o poder público, ou seja, o Estado, ele olha as empresas como se elas fossem obrigadas a obedecer ou se acertar de acordo com o interesse deles, que na maioria das vezes não tem a prática, ou seja, eles não têm empresa para saber a dificuldade que é no dia a dia você tocar uma empresa no Brasil. Então o Brasil é inamistoso às empresas. Isso em esfera federal, estadual, municipal. Nós, como entidade e com as confederações nossas, a gente deve realmente lutar sempre para que o nosso espaço seja maior e que, através da gente, é que o país vai mesmo prosperar. No caso específico da cidade de Uberlândia, existe algumas necessidades que são o seguinte: o Código de Postura nosso, ele já vai fazer, digamos, uns 8 anos aí, ou 7 anos que ele já está promulgado. Existem coisas que precisam ser melhoradas, readaptadas, como tudo. Então a gente tem que voltar a rediscutir pontos do Código de Postura. Por exemplo, uma que nos coube, né? Com relação à colocação de placas ou outdoors ao longo da Rondon. Tem uma lei que você pega um compasso, coloca lá em qualquer ponto, seja do lado da rua, da esquerda ou da direita, onde for, e marca 100 metros de raio. Aí tudo que tiver ali, que for propaganda, incluindo aí também as placas das empresas, os outdoors, os letreiros, enfim, todo tipo de propaganda, e você não pode colocar mais do que uma. Então com isso ali, a Rondon inteira está impactada. De cima e embaixo está tudo errado. Aí eu pergunto para você, está na hora de sentar e falar, o que está errado? O cumprimento da lei ou a lei? Porque o mal do brasileiro é falar o seguinte: lei se obedece, não se discute. Discute sim, a lei foi feita por nós. Claro. Se as pessoas evoluem, está na hora de a gente sentar e falar, vamos analisar a lei e se é adequado ou não é.
Porque é lógico que você tem que olhar o lado da poluição visual, mas olhar o lado também das necessidades, do comércio, serviço e tudo da população. E isso aí está batendo. Segundo ponto que eu acho importante, isso é um exemplo genérico, com relação ao centro da cidade. Hoje nós temos o centro da cidade, que há muito tempo nós levantamos essa bandeira, que é da revitalização do centro da cidade. Recentemente, nós chamamos o Sebrae para uma conversa de perto, para ver de que forma nós podíamos nos unir para que o Sebrae pudesse nos ajudar a aprimorar a condição de expor esse projeto para os meios adequados, né, para que a gente pudesse transformar isso num projeto de lei que deverá ser discutido na Câmara, fazendo uma PPP, uma parceria público-privada específica para isso. E aí o Sebrae deve colaborar, entendeu? Nos ajudando com relação à apresentação desse projeto, a formas, maquetes eletrônicas, essa coisa toda que nós vamos precisar de usar. E aí eu digo ao vereador Ronaldo, que é um parceiro também, que é uma bandeira a ser levantada até dentro da Câmara, né, de forma que todos nós nos unamos, porque a partir do momento que o centro voltar a ser um centro onde as classes A, B, C, D possam estar, nós teremos uma cidade de novo amiga, uma estrutura ali naquela região tão boa, porque lá tem a melhor infraestrutura da cidade e principalmente a equidistância de todos os bairros. Então o centro é o centro. Fácil acesso também. Exatamente. Né? O mundo inteiro tem exemplos de revitalização de centros. Tudo mais. Aqui no Brasil tem alguns exemplos específicos. E se a cidade de Uberlândia fizer, muda a situação para quem vem investir aqui. Porque o que é que está acontecendo hoje em Uberlândia? Vem um empresário aqui, olha e fala, nossa, centro confuso, uma bagunça, uma poluição, um mundo de ônibus lá. Isso tudo assusta, ele fala, não, e a calçada cheia de ambulantes também, inclusive, né? E depois tem o problema da ocupação de áreas urbanas. Você não pode deixar que uma cidade igual a Uberlândia tenha essas ocupações. Aí a discussão fica na seguinte forma, se for pública, não vai ocupar. Se for privada, ele tem que pedir a reintegração de posse. Mas eu acho que a cidade, na pessoa da prefeitura, ela tem a obrigação de conduzir o todo. A cidade não é só o lado público, é o lado privado também. Se o lado privado está impactando toda a cidade, ele tem que ser enquadrado. E aí, quando o empresário vem para investir na cidade, ele vem para trazer uma nova empresa com empregos de alto nível, que poderia levantar o padrão da nossa renda que é baixa, ele assusta ao ver as ocupações pesadas, igual aconteceu no Glória, igual aconteceu agora recentemente numa área da CCO ali perto do Macro, né, que poluiu realmente. E acontece outra coisa junto. Esse pessoal que vem é de baixa renda, são pessoas com problemas, e aí o grau de insegurança aumenta, porque já se tem notícia de vários roubos ou de problemas ao longo ali daquela BR-050, nesse trecho, por assaltos, por pedras atiradas nos carros, etc, etc. Então está na hora da gente, como se diz, resolver em união, pôr ordem na casa. Essa aqui é a nossa posição. Essa questão do centro, né, de revitalização do centro, assim, é tão, só um ponto de vista aqui, que é tão assim, meio esquecido, que acho que há uns 2, 3 anos a gente fez um programa sobre isso, lembra? Fez. Naquela época o projeto nosso estava em voga, mas o prefeito anterior também, que tinha ficado de colocar isso aí no plano de governo dele, que até foi uma promessa, e ele mandou colocar, acabou também esquecendo. Então, no final das contas, é aquilo. Por mais que você esteja ali do lado e dizendo, olha, a gente sabe fazer, nós estamos juntos, nós vamos dar força e tudo, a coisa fica esquecida. Só que dessa vez nós estamos, vamos dizer assim, aumentando o volume daquilo que a gente pode oferecer. Ou seja, não é só você falar, a massa do bolo está pronta, não, agora nós vamos com o bolo pronto, já com recheio e com a cereja em cima. Se quiser, é só comer. Não é, Zaldinho? Incluindo, no caso, aí, uma legislação em cima dessa questão também. Sem dúvida alguma, porque a PPP tem que ser feita na Câmara. Na verdade, essa discussão da revitalização do centro, isso aí já rendeu no passado audiências públicas, o Cício sabe muito bem disso, esteve à frente, junto à CDL, com propostas, inclusive com projetos maravilhosos, inclusive apresentados, projetos viáveis para acontecer. Eu acho que é inevitável, acho que a administração pública, através da prefeitura, eu acho que o prefeito tem que assumir essa bandeira, porque é uma bandeira importante para o desenvolvimento econômico da cidade de Uberlândia, que é um cartão postal, que é o centro, fora que você vai também estimular o comércio naquela região.
E Uberlândia, sem dúvida nenhuma, tem um centro magnífico, plano, em condição de fazer ali obras maravilhosas. E com esse projeto, nós somos a favor, sim, dessas parcerias público-privadas. Hoje, a administração pública, ela tem que ser inovadora, ela tem que buscar parceria, ela não pode ser dona de nada. Eu sempre tenho defendido isso, que o mal do Brasil, das gestões do Brasil, aí eu falo em nível de Brasil, é querer ser dono. Nós temos que ter boa fiscalização, boas normas que fiscalize aquilo que vai ser gerenciado pelas empresas competentes que vai assumir, né, essas estatais e qualquer tipo de parcerias que vem, seja no município, seja no estado, ou seja na União. Então, acho que são inovações como essa que faz hoje, o momento atual que nós vivemos, você achar alternativas, porque nós estamos vivendo momentos diferentes. Nós vamos viver agora, nos próximos 5 anos, várias profissões hoje, daqui 5 anos não vai existir mais. Então nós temos que estar atento a isso. Nós, enquanto homens públicos, nós, enquanto instituições, nós temos que ficar atento a essas mudanças. Dentro do que vocês falou, né, a evolução da sociedade. E nós não podemos ficar presos a uma legislação de 10 anos, de 20, de 30, 50 anos atrás, hoje ditando normas na atual conjuntura que nós vivemos da sociedade. A sociedade evoluiu. Você deu o exemplo do Código de Posturas. Eu estou com um projeto tramitando dentro dessa matéria. Não vou falar sobre isso aqui agora, mas dentro dessa matéria da questão da publicidade, né, da metragem que tem de um e o outro, nós estamos mexendo. Então a gente tem procurado mexer, porque a gente conversa com o empresário, estamos vendo, estamos acompanhando a evolução. Nós também somos empresários, então temos acompanhado, temos participado das discussões. Então esse é o papel nosso enquanto parlamentar, para que nós possamos caminhar. Então eu vejo isso aí de uma forma muito positiva, para que nós possamos, além de atrair os investimentos que possam vir para a cidade de Uberlândia, porque Uberlândia é uma cidade hoje localizada geograficamente, estratégica no país. Né? Ela precisa ter essa infraestrutura, continuar tendo essa segurança para que esse empresário possa vir para cá. Essa questão das invasões, sem dúvida nenhuma, tem que ser contido, né? Tem que ter as suas normas bem definidas com relação ao poder público, para que nós possamos dar condição da cidade crescer ordenadamente, de uma forma tranquila, como sempre foi, que o Uberlândia é uma referência. E o mais importante é o seguinte, quando se fala em revitalização do centro, o centro é muito grande. E ali tem muitas empresas micro e pequenas que não estão conseguindo sobreviver. Ali todo dia fecha uma, é uma placa de aluga, é uma placa de vende, é o cara pedindo, etc. E está uma degradação. A concorrência com a informalidade. Exatamente. Então, na medida em que você faça a revitalização, você salva um monte de empresa. Esse foi o caminho que o Sebrae enxergou. O Sebrae falou, nossa, essa ideia sua é muito boa, porque o Sebrae entrando junto, nós vamos ajudar a recuperar as empresas que hoje estão numa situação periclitante. O projeto vem, entra, nós viremos juntos acertando as empresas, de maneira que elas não pereçam, elas continuem ativas num novo centro e numa nova condição que darão a elas o que? Uma sobrevida e talvez uma perenidade importante. Esse é o ponto. Vamos buscar essa discussão novamente. Vamos levar essa discussão novamente para a Câmara, vamos fazer uma audiência pública, vamos envolver todas as entidades, o comércio em si, para que a gente possa levantar essa bandeira novamente. É isso aí. E vamos fazer um outro Câmara Debate sobre isso também. Claro. Eu acho que é o momento, outro programa. Estamos à disposição. Eu queria voltar um pouquinho. Aí o seu Oswaldo encerrando, a gente faz as considerações finais. Tá bom. Okay? O que eu queria voltar um pouquinho em que o Cícero disse é a questão que o poder público, tanto municipal, estadual como federal, ele acontece hoje uma transferência na responsabilidade social. Né? As empresas hoje, elas pegaram um encargo social tudo. Né? Então, quer dizer, existe um peso enorme nas costas do empresário hoje, dos comerciantes, tanto pequeno, médio como grande, em termos sociais. Né? Eu acho que nós estamos aqui debatendo tudo, mas a gente deve citar bons exemplos também. Eu me lembro que uma década atrás, mais ou menos, através de um projeto
do governo estadual, vocês lembram quando foram implantadas o cupom fiscal? O que aconteceu? Na época eu não me lembro quem era o governador nem nada, mas ele fez da seguinte forma: era muito caro, você tinha que contratar um sistema, você tinha que comprar a máquina do cupom fiscal, você tinha que fazer uma adaptação na sua loja, porque na época tinha poucos computadores e tal, então tinha um custo caro. E aí o que o governo estadual fez na época? E aí as sugestões é isso, é que o governo faça dessa forma. E ele foi e a gente arcava com a compra do material, mandava a nota fiscal e ia descontando no seu ICMS. Entendeu? Por exemplo, um incentivo, né? Compensação. Justamente. Compensação. E houve isso décadas atrás. Por que esse bom exemplo não aconteceu e não dá continuidade? Foi feito nessa época, aí várias empresas adotaram isso e o pessoal pensa, não, mas isso é ruim. Não, foi ótimo, por quê? Cupom fiscal emitiu mais nota e mais imposto, circulou o comércio, vendeu programa, vendeu computador, vendeu impressora, vendeu isso e o governo ajudou. Então é justamente isso que a gente pode, porque o governo municipal também pode agir dessa forma. Ele pode incentivar, né? Implantar uma lei, colocar ela, mas também dar incentivos. Nós não temos incentivo. Né? A gente é escasso a nossa... Isso é até um tema para um outro programa também. Eu já estou anotando tudo aqui para eu pegando aqui o gancho do Oswaldinho, eu concordo com ele que muitas vezes o governo quer implantar uma série de coisas às nossas custas e que isso não vai beneficiar o nosso lado, vai beneficiar o dele. É o caso, por exemplo, do E-Social. O E-Social é um outro, vamos dizer assim, programa que veio de cima para baixo, que evidentemente vai ordenar de forma que o governo possa enxergar muito mais como as empresas trabalham, faturam, principalmente no lado trabalhista também, que faz com que aquilo que estava, digamos, trabalhando de uma forma que poderia prejudicar as relações com o Estado e com o trabalhador, fique bem claro e transparente. Então, isso também já foi feito e vai ser somado na área também fiscal. Então, hoje a possibilidade das empresas falarem, eu estou sonegando, ou então eu não estou, vamos dizer, com os funcionários todos em dia, no fundo, com recolhimento de fundo de garantia, ou com carteira assinada, isso aí acabou. Se acabou, era a hora agora de quê? Baixar os impostos, né, evidentemente, e como a máquina pública, normalmente, ela é incompetente e principalmente corrupta. Essas duas coisas é que são os culpados por onde nós estamos. Aí, quando você conversa isso com um político, ele diz o seguinte, olha... Eu, particularmente, acho que não pode mexer nisso. A gente tem que passar essa fase, porque eu vou precisar de dinheiro, depois é que a gente pensa nisso. Mas será que vai pensar? E segundo, o custo dessa implantação do E-Social agora está muito caro. No nosso caso, lá, por exemplo, eu fui obrigado a contratar um funcionário pago só para ficar por conta da implantação do E-Social. Já tem 6 meses. E até agora não conseguimos implantar tudo o que foi pedido. Fora a questão de treinamento. Sim, mas é isso aí, ó. Ele está fazendo tudo isso aí. Agora eu pergunto para você, o custo disso fica por conta de quem? Nosso. Verdade. Então é aquela história, inventa um monte de coisa e manda a conta para você pagar. Quer dizer, tem que acabar com isso. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, acho que a gente ficaria horas aqui falando sobre essas questões do comércio e do empresariado, enfim. Você que está nos assistindo, a gente está falando sobre questão de fiscalização do comércio, a fiscalização legal. Tocou-se no ponto do E-Social, tem um programa no portal da Câmara que fala sobre E-Social, que a gente gravou aqui. Revitalização do centro, a gente tem no portal também um programa específico para você se inteirar do assunto e a gente vai reviver isso aqui. Vamos organizar um outro programa para fomentar novamente essa questão da revitalização do centro. E eu queria uma consideração final, rápida de cada um, seja um apelo, seja uma orientação, enfim, podem ficar à vontade. E eu queria muito agradecer, a gente começa aqui pelo Cícero e termina lá com o Ronaldo. O Cícero Novaes é o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia, a CDL, e eu queria muito agradecer a sua presença, contribuiu muito, né, Ronaldo? Foi, assim, fenomenal mesmo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, obrigado a todos, obrigado aos telespectadores que estão nos ouvindo, e eu fico disponível aqui para sempre estar aqui com vocês para esclarecer as coisas, né? E o mais importante, eu acho que ficou claro aqui pela nossa conversa, que a Câmara, né, estará sempre disponível para que nós possamos apresentar os nossos projetos ou até então
debater os deles também. Porque o mais importante nessa finalização é dizer o seguinte, que a Câmara é para servir a população. E nós temos uma habilidade, devido ao tipo de negócio que a gente tem, que é justamente a prática, a capacidade nossa de interagir, de poder fazer considerações sobre aqueles projetos oriundos da Câmara. E principalmente levar os nossos para que eles sejam o quê? Analisados e de preferência aprovados. Estamos aí em conjunto caminhando para isso. Bom, muito obrigado, Cícero Novaes. A gente agradece também, a primeira vez com a gente aqui, né, seu Oswaldo, o presidente do Sindicomércio de Uberlândia, e não é a última, tá? A gente conta com a sua colaboração em outras vezes. Os 13.500 associados com certeza se sentiram muito bem representados aqui. E eu queria muito agradecer a sua presença, Oswaldo Ramiro Gomes, que é o presidente do Sindicomércio de Uberlândia. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando, ao Cícero, ao Ronaldo, né? A oportunidade muito boa da gente estar discutindo aqui todos esses assuntos, né, relevantes para o desenvolvimento do comércio da nossa cidade. E eu deixo aqui também um convite para o empresário, para o comerciante, trazer essa demanda que ele tem para o sindicato, para o CDL, para a gente tentar, né, desenvolver junto ao poder público da melhor forma possível, de uma maneira mais efetiva, né? A gente está cobrando isso do poder, porque não adianta a gente fechar os olhos, nós dependemos. O Cícero sempre fala, eu gosto dessa posição que ele toma. Não adianta a gente não gostar de política, nós temos que envolver na política, nós temos que cobrar do poder público, tanto municipal, estadual e federal, nós precisamos nos posicionar. Porque é muito fácil essa imposição colocada e você arcar com todas essas despesas, todos esses encargos, né? Tudo que é feito através sobre o empresário. Então, acho importante que também ele sinta a vontade para trazer a sua demanda, tanto nas entidades de classe, que é os sindicatos, como as associações. É muito importante a demanda do empresário. Bom, muito obrigado então, seu Oswaldo. E o vereador aqui, Ronaldo Alves, autor da Lei de Fiscalização Legal, queria muito agradecer a sua presença aqui novamente. Ronaldo, muito obrigado. Viu? Obrigado você, Fernando, pelo convite. Quero comentar também o Cícero Novaes, representando o nosso presidente da CDL, o Oswaldo, nosso amigo Oswaldo, o presidente do Sindicomércio, e dizer para todos nós, telespectadores, que nós vamos continuar trabalhando e fazendo aquilo que nós acreditamos, que acima de tudo são os projetos voltados para o encontro da nossa sociedade. E os projetos que nós estamos desenvolvendo em parceria com as entidades, nós não fazemos nada sozinho e longe disso, nós enquanto representante da população e representante da sociedade, os projetos são justamente para atender aquilo que é importante, que vem de encontro com as classes que necessitam das normas e para que nós possamos ter uma sociedade cada vez mais crescente no intuito do crescimento ordenado e, acima de tudo, esse projeto da fiscalização legal e outros projetos que nós temos debatido, temos levado para a Câmara de Uberlândia, nós temos discutido junto com as classes, com as entidades, com o comerciante, para que nós possamos dar segurança jurídica, acima de tudo, para o empreendedor, para o comerciante, porque eu acredito que para fazer o social, nós precisamos ter as empresas gerando emprego, gerando renda. Então nós precisamos ter o empresário do nosso lado, precisamos ter as empresas ativas, e é dentro desse espírito que eu acredito, enquanto parlamentar, enquanto homem público, enquanto empresário que sou, para que nós possamos, Cícero e Oswaldo, estarmos juntos dentro de um momento de transformação que o país vive, uma transformação que a sociedade vive, e nós temos que estar de mãos dadas, unidos. Então o projeto não é meu, não é da CDL, não é do Sindicomércio, o projeto é da sociedade, é da cidade. Nós somos apenas um instrumento para que nós possamos estar juntos, debatendo, para que nós possamos aprovar esse projeto que vai dar, sem dúvida nenhuma, para aquele que está lá na ponta, né, mais esperança, perspectiva, um crescimento melhor. Pode contar sempre comigo. Mais uma vez eu quero te parabenizar você, Fernando, por esse programa tão importante, toda a sua equipe. A Câmara Debate é uma forma de estar levando a informação para os nossos cidadãos. Muito obrigado. Bom, e você em casa, eu agradeço a sua audiência. E sabe, se você chegou agora e quer ver esse programa, voltado principalmente aí para os comerciantes, vá no portal da Câmara, câmarauberlandia.mg.gov.br, tem o link do Câmara Debate e o link
de todos os programas que a gente faz aqui para você assistir e também nas reprises aqui da TV Câmara. Então, muito obrigado e até um próximo Câmara Debate. Até lá.